Tal qual aquela partida de sábado às 18 horas no Sport TV com narração de J. Júnior entre Criciúma e Juventude logo depois de uma Copa do Mundo que dá aquela saudade de uma Arábia Saudita contra o Equador. E estamos de volta com nossos programas regulares depois do especial Copa das Copas aqui no podcast do Armário da Bola. Dessa vez a gente vai testar algo novo, uma série que pode aparecer a qualquer momento e não tem muita regra. A série... Morreu. O Chico faleceu. Fica aqui um minuto de silêncio. Eu, hein? Moleque. Tô do nada aqui. Não, tu que caiu, bicho. Isso ficou engraçado Eu, pra caralho. Eu não vou começar de novo, não. A série é Clássicos do Web Desporto Videojogo. Sabe aquela partida no videogame, seja no Win Eleven, no Boba Pet, no PES, no FIFA ou no International Superstar Soccer, que você sempre joga com seu amigo, com a sua amiga, com seu namorado, com a sua namorada e sempre usa os mesmos times? Então, é desses confrontos que a gente vai falar aqui nessa série. Dessa vez, vamos falar do colossal duelo entre Brighton e Bournemouth, dois times ingleses. Por quê? A gente vai explicar já no programa. Meu nome é Gustavo Angeléias e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, Chico, o homem das camisas, e Orgo de Night. Estamos chegando aqui hoje, dessa vez um pouco menos elétricos, né? Para falar da... Agora acabou o nosso especial Copa do Mundo, Copa das Copas. Vamos falar agora de futebol inglês, rapaz. Tem tempo que a gente não fala de futebol inglês aí. O Arsenal foi tema de um dos nossos episódios. Foi um dos episódios que mais fez sucesso aí. Vamos falar agora de um clássico que, na verdade, não é um clássico. Só é rivalidade pra gente, né, cara? É exatamente a rivalidade que a gente criou. Vamos ver se a gente alimenta, se a gente consegue criar, se a gente consegue estimular aí o ódio e a famigerada, né, rivalidade esportiva aí dentro de campo entre as torcidas de Brighton e Bournemouth. Vamos ver se a gente consegue criar uma rixa, uma inimizade aí nesse momento, né? Tudo que a gente quer é criar inimizade entre europeus. Chico, antes da gente ir pro programa, explica o que é o Armário da Bola. Armário da Bola, nosso projeto de conteúdo esportivo, olha só, hoje eu falei diferente. É um blog e um podcast, www.armariodabola.com. Não esquece o www, onde a gente conta grandes histórias do futebol, a gente relembra de grandes nomes, grandes jogadores, grandes técnicos, grandes dirigentes, grandes torcedores também, por que não? Ou nem tanto, como é o caso de hoje, né? Talvez. O negócio aqui é contar história, a gente vai contar história. A gente gosta de contar história e é isso que a gente faz. Também em todas as redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Twitter, @Armário da Bola, estamos no Facebook, tá lá também a página assim, Armário da Bola, curta a gente, segue a gente, manda um alô. A gente está aí sempre pronto para debater e conversar sobre futebol, não só como esporte, mas também como fenômeno cultural. Exatamente, então vamos para a famigerada vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Antes do programa, a gente queria agradecer muito o retorno de todo mundo durante toda a série Copa das Copas. Foi incrível poder relembrar isso com todo mundo que ouviu e todo mundo que veio contar a história. Agradecer ao Marquito, amigo meu, lá das Ligas de Fantasy do Bola Presa, que veio contar uma história sobre Santo André também. Eu mandei pro Chico já, ele contou uma historinha aí sobre a relação dele com a cidade. É uma cidade muito legal, um dia a gente vai pra lá e aí a gente vai fazer um trabalho investigativo. Um conteúdo especial sobre a cidade de Santo André e a cidade de Cabralha. A gente agradece demais, foi muito, muito divertido fazer essa série e todo mundo que veio falar com a gente. Além disso, ainda sobre Copa, eu queria recomendar um vídeo do canal Meteoro.doc, um canal muito bom do YouTube, que fala sobre o legado da Copa do Mundo. Vem um pouquinho antes da Copa e chega no que essa Copa deixou pra gente, fala um pouco dos processos políticos com um recorte mais político, talvez, do que o nosso. Com certeza mais político do que o nosso, vale a pena ver, tá linkado na descrição. Além disso, o Chico queria fazer Eu quero fazer um protesto. Um protesto, faz o protesto. Uma objeção. Aí. Eu quero, isso precisa ser dito, eu preciso botar o dedo nessa ferida, tá? A gente foi omisso, Gustavo. A gente foi relapso. E a gente não pode se calar com a nosso próprio silêncio.
a gente... a gente precisa colocar aqui, a gente precisa lembrar que a gente fez 5 episódios falando sobre a Copa do Mundo 2014 e a gente esqueceu, a gente guardou para o último episódio, a gente citou isso em diversos momentos e na hora de gravar o último episódio a gente esqueceu de falar de um dos fatos mais importantes da Copa das Copas do Mundial de 2014, que foi a inesquecível, inestimável e insuperável, insubstituível participação do MC Gringo. O bagulho é doidão, a nossa seleção com camisa do Mengão, totalmente boladão, o time alemão. MC Gringo, que é o grande Bernard, que é curioso ele chamar Bernard, né? Ele é um gringo, é um alemão que se mudou pro Brasil há sei lá quantos anos, já apareceu inclusive no Jô Soares cantando País Tropical em alemão, e ele gravou esse hit que tá tocando aqui no fundo, um hit certamente insólito, curioso, para dizer o mínimo, né? Que é o funkão dele simplesmente descrevendo o que aconteceu em 2014, né? Que o bagulho é doidão, a nossa seleção de camisa do Mengão, totalmente boladão, o time alemão. Aguardem aqui no Armário da Bola o documento Trololó MC Gringo. A gente vai fazer um trabalho documental sobre a vida e obra, biográfico. Vida e obra de MC Gringo. Eu queria mandar um abraço pra ele, porque ele merece. Ele é brabo. E agora, falando do programa em si, a gente ia chamar esse programa de clássicos de jogos de uma franquia específica. Só que... uma franquia especial de 4 letras, um número depois que a gente não vai citar aqui agora, porque a gente não recebe, né? Exatamente, que é o jogo que eu e Chico jogamos sempre. A nossa amizade é baseada nessa franquia fofa. E... Só que a gente tá mirando lá na frente, porque quando a gente ficar famoso, a gente quer rolar um patrocínio, entendeu? E quem quiser patrocinar, a gente aceita. A gente não quer fechar as portas aí com a indústria videogameística, né? A indústria web esportiva. Exatamente. Então, até se vier loja de botão pra patrocinar esse segmento aqui, fica à vontade, a gente aceita qualquer coisa. A gente sabe que o John Pass e o Alfred FIFA, eles escutam, são os donos das franquias PES e FIFA, eles escutam um podcast chamado da Bola. Então, John, Alfred, se vocês querem patrocinar aí a gente está disposto a escutar os dois lados. Por isso criamos esse nome, que eu já esqueci, inclusive, qual é? Clássicos do Web Desporto. Clássicos do Web Desporto Videojogo. Quem sabe, né, a gente consiga um patrocínio aí, um naming right aqui para esse quadro. E é isso, né, a gente explicou no começo, tem essas partidas que a gente sempre joga. No nosso caso, como a gente joga muito, tem várias partidas dessas. E por que escolhemos Brighton e Bournemouth para começar essa nova série aí do Armário da Bola? Porque nós dois tivemos o privilégio de poder morar um tempo fora do país. Passamos 2 meses morando fora, cada um em um período. Eu fui em 2012 morar na aprazível cidade de Bournemouth, no sul da Inglaterra. Você foi morar em Bournemouth, seu idiota? Eu falei Bournemouth? Falou. Eu queria dizer Brighton. Eu fui morar em Brighton, no sul da Inglaterra, e o Chico foi morar em Bournemouth, no sudoeste? No sul da Inglaterra. No sudoeste, lá Costa pro canto, Sul. porra. São cidades próximas uma das outras. Inclusive, eu tive amigos que visitaram a cidade de Bournemouth, e eu acabei não indo na viagem e perdi a oportunidade de conhecer essa gloriosa cidade, a princesinha do Senna. E então, assim, como nós dois moramos em cidades inglesas, a gente acabava sempre nesses dias de intermináveis horas de disputas no videogame. Chega um momento que acabam os times bons, né? Você não aguenta mais jogar com o Real Madrid, não aguenta mais o Daniel Alves no Barcelona, não aguenta mais o Messi no Barcelona, e aí você vai escolher uns times aleatórios, e uma das partidas que a gente sempre joga é Bournemouth e Brighton. Eu com Brighton e o Chico com Bournemouth. Defendendo a honra. Exatamente. São 2 times que se enfrentaram poucas vezes, que recentemente se estabeleceram na Premier League e tiveram 6 partidas na primeira divisão inglesa. Foram 4 vitórias do Bournemouth, 1 empate e 1 vitória do Brighton. Além disso, eles se enfrentaram
mais 3 vezes. No total, são 9 vitórias do Bournemouth, 4 do Brighton e 5 empates. Atualmente, em temporada de pandemia, o campeonato inglês ainda está em curso enquanto gravamos, faltando 2 rodadas e os times não vão bem. O Bournemouth é o 18º colocado, primeiro da zona de rebaixamento, com 31 pontos. Vai precisar ganhar 2 partidas aí para escapar. E o Brighton está em 15º ali, beirando também a zona de rebaixamento, com 36 pontos, já livre do rebaixamento. Já livre? Ainda não tá livre, mas tá quase. Teria que rolar 2 pontinhos só. teria que rolar um milagrezinho aí, ou uma catástrofe pro Brighton não se manter na primeira divisão inglesa no próximo ano. Hoje teve jogo do Bournemouth, inclusive. Perdeu do Manchester City, mas deu uma pressão no Manchester City no final que quase deu pra arranjar. O time fez um gol aos 88, tava 2-0 pro City, diminuiu aos 88. E deu um calor, deu 6 minutos de acréscimo o juiz, foi uma maluquice, mas infelizmente não deu pro Bournemouth hoje não. Mas ainda tem chance, não tá morto quem peleia, vamos pra cima que a gente consegue segurar aí. E nessa temporada 2019-2020, uma vitória pra cada na primeira divisão inglesa. No primeiro turno, vitória do Brighton por 2-0 no Amex Stadium e no segundo turno, vitória do Bournemouth por 3-1 no Vitality Stadium. Ainda teve um confronto pela Copa da Inglaterra no passado, em janeiro de 2019, recentemente aí. Era a temporada passada, mas o Brighton passou do Bournemouth, meteu 3-1 na Copa da Inglaterra. E essa pauta, a gente não se conversou para montar ela foi bem solta, vamos ver o que vai sair daqui. Eu vou começar falando do Brighton, cidade portuária no sul da Inglaterra. Antes de começar, né, rapidinho, fazer um comentário sobre os 2 times. São times que têm escudos bem curiosos, né? O Brighton tem aí um periquito no escudo. E o Bournemouth tem uma cabeceando uma bola que eu descobri que é para representar um jogador cabeceando uma bola, mas é um jogador com cabelos muito longos, assim, que parece uma água saindo. Eu sempre achei que fosse uma sereia. A sereia das águas britânicas, as do cristalinas águas britânicas. Do Canal da Mancha lá, sei lá. Canal da Mancha, eu falei princesinha do Senna mais cedo. Fica a correção aí, geográfico, os geógrafos que nos escutam devem ter tido pensamentos agressivos. Você ainda tá vivo, né? Você não teve um AVC na hora que você falou isso? Devem ter tido pensamentos Cena agressivos. de Paris, moleque. Nossa, viajei. É porque eu pensei na França, que o Canal da Mancha divide a França e a Inglaterra. Eu pensei França, veio o Senna, mas todo mundo erra aí. Já hoje não precisa me corrigir pro próximo programa, não. O Brighton and Hove Albion Football Club foi fundado em 24 de junho de 1901. Recentemente completou aí seus 119 aninhos. A gente fala Brighton, mas a cidade é Brighton e Hove. São 2 distritos ali separados por nada. Uma linha que divide os 2 distritos, mas é basicamente Brighton, todo mundo conhece como Brighton. O nome é dado em homenagem à aparentemente simpática gaivotinha que é encontrada na região, mas que na verdade inferniza a vida dos moradores e rouba a comida do pessoal que vai na praia. A cidade de Brighton, eles falam assim? Brighton. É um balneário pedregoso no sul da Inglaterra, aquelas praias de pedrinha, que os ingleses adoram, mas que é horrível. E é mais conhecido pelos europeus por ser uma das casas de veraneio da coroa britânica. Um dos pontos turísticos da cidade, além do pier, que tem uma roda gigante, é a casa de veraneio da coroa britânica. Dá pra visitar em alguns momentos lá, tem um museu, essas coisas que os ingleses fazem. Hoje em dia é uma cidade bastante universitária, com muitos moradores sazonais que vão fazer intercâmbio lá, como é o meu caso, quando eu tinha 18 anos. Lá tem eu fui fazer curso de inglês, mas lá tem uma faculdade enorme que recebe estudantes do mundo todo. O clube entrou para a Liga Inglesa em 1920, na então terceira divisão, e sempre foi um absoluto coadjuvante. Não que hoje não seja, mas hoje é só coadjuvante e não absoluto. E isso foi verdade até a década de 1970, quando Mike Bamber assumiu a diretoria do clube em 1972 e levou o clube a seus momentos de maior glória, excetuando ao momento atual. Em 1979, o clube chegou na primeira divisão com o técnico Alan Mullery, ex-volante da seleção inglesa, do Tottenham e do Fulham, que jogou algumas partidas pela seleção, é um cara razoavelmente conhecido, teve alguns títulos ali, e ele conseguiu levar o time à primeira divisão, que ainda não era
Premier League. Em 1983, o time teve o seu momento de maior glória, que foi quando chegou na final da FA Cup contra o Manchester United. Já tinha passado por Newcastle, Manchester City, Liverpool, Norwich e Sheffield Wednesday. Na primeira partida, no último lance, estava 2-2, o Brighton tinha saído na frente, tomou a virada, empatou, e no último lance, Gordon Smith, que tinha sido o marcador de um dos gols, teve a chance de selar o título do Brighton, mas perdeu o gol na cara do goleiro Gary Bailey, que pegou e impediu a conquista do time albiceleste na única final de FA Cup que participou. Na segunda partida, que só foi disputada porque houve um empate na primeira, 4-0 pro Red Devils e o final de um sonho. Gustavo, eu aproveito o momento para levantar uma questão. Você diria que o Brighton é a Argentina do futebol inglês? Eu acho que faltam algumas glórias para chegar nesse estado, porque tem que ter pelo menos um título para dizer isso, né? Porque a Argentina tem um título ou outro. Inclusive, a narração desse lance ficou marcada, que o querido locutor da BBC, que eu não anotei o nome, falou: Smith must score. O Smith tem que marcar, porque ali, se ele marca, é a glória eterna, e perdeu, é o esquecimento e o ostracismo. Depois disso, nessa mesma temporada, o clube foi rebaixado, porque já não vinha bem das pernas na primeira divisão, e aí foi pro esquecimento total durante quase 40 anos. Em 2009, o time passou a ter quase 30 anos. Em 2009, o time passou a ter Tony Bloom como presidente, que finalmente conseguiu um financiamento de 93 milhões de libras. 93 libras a gente pra comprar, levantar aqui. Pra comprar um salgado e um fish and chips e uma cerveja no bar. É isso que ele Hoje em dia, 93 libras dá pra construir um estádio de Copa do Mundo no Brasil. No Brasil dá, mas lá na Inglaterra já tá complicado. cerca aí de 800 milhões de reais, 900 milhões. O Tony Bloom conseguiu o financiamento de 93 milhões de libras para o novo Falmer Stadium, que hoje é conhecido como Amex Stadium, a American Express, a principal patrocinadora do clube. Falmer é a região onde é o estádio, que é um pouquinho afastada da cidade, ali do centro da cidade, que você precisa pegar um ônibusinho que demora uma meia hora para chegar. A cidade é muito pequena, você vai de ponta a ponta da cidade em meia hora. E eu conheci o Falmer Stadium, mas não para ver uma partida, porque quando eu tava lá era verão e não estávamos em temporada de jogos, mas foi para ver um show do Fatboy Slim, torcedor mais famoso do time. E ele vestiu a camisa do Brighton lá no show. Foi um show legal, rapaz. Eu não sou muito fã de música eletrônica não, mas deu pra curtir. Eu ia fazer uma pergunta aí sobre se você quer fazer algum juízo de valor aí, sobre gosto musical, sobre... Você quer fazer algum comentário sobre alguma coisa nesse sentido, mas acho melhor deixar passar, né? Cara, o Fatboy Slim é legalzinho. É cara de anos 90, né? Música que a gente ouvia quando era criança e não sabia o nome. E aí foi descobrir depois de velho. Junto do Fatboy Slim, nós temos como torcedores famosos do clube 2 apresentadores da BBC, e só um vale citar porque ele se chama Jon Snow. Você acha que ele torce pro Brighton porque ele não sabe nada? Eu acho que é possível. Acho que é a única razão que justifica alguém torcer pro Brighton, né? Exatamente. E além deles, o produtor musical e apresentador do X Factor, Simon Cowell, também é torcedor dos Seagulls. E é engraçado porque nenhum desses nasceu em Brighton. Eu fui pesquisar uma lista aqui de personalidades nascidas em Brighton e, cara, eu não conheço ninguém. O único cara que eu mais ou menos conheço é um cara chamado Ian Beck, que é escritor de livros infantis e foi ilustrador da capa de um dos álbuns do Elton John. E talvez você conheça ele mais pelo sobrenome do que pelo trabalho artístico dele. Exatamente. Mas, enfim, eu conheci o estádio e, assim, é um estádio belíssimo, é bem legal mesmo o estádio. É bem moderno, cabe ali em torno de 30 mil pessoas. Quero voltar um dia lá para assistir uma partida de futebol, como diria o Skank. A partir de 2011, já no novo estádio, o time começou a ameaçar mais a ida para as cabeças do futebol inglês. Em 2012, 2013, 2014, 2015, perdeu nas semifinais dos playoffs, as partidas eliminatórias que dão acesso à primeira divisão para os clubes que ficam no topo, além dos times que vão ser classificados direto. Mas em 2016, 2017, o time conseguiu finalmente o acesso à Premier League em uma temporada tranquila que chegou a ter uma sequência de 18 partidas sem derrotas. Desde então, o time figura ali
a elite do futebol inglês, com campanhas medíocres a ruins. Não chegou a ser rebaixado, mas fica ali na meiuca de tabela. Uma temporada, se não me engano, chegou a ameaçar, ficou ali... Ameaçar não, chegou a ficar em 8º, 7º por ali, mas nunca chegou a ameaçar voos mais altos aí pra ficar na metáfora do periquito. Nessa temporada, os jogadores mais conhecidos são o ítalo-argentino Ezequiel Esqueloto, o francês Neil Maupay, o inglês Graham Murray, que chegou a jogar no Bournemouth por um tempo, que a gente vai falar daqui a pouco, e o iraniano Alizera Jahanbakhsh, que jogou a Copa de 2014. Ali Reza, pô. Ali Reza. O nome dele é Ali Reza. Ali Reza. Jahanbakhsh, que jogou a Copa de 2014 aqui no Brasil. No videogame, eu recomendo jogar com a duplinha Trossard e Murray, que é matadora e vai te dar muita raiva aí, porque é pra isso que o videogame serve. Chico, nos brinde com a sabedoria sobre a cidade de Bournemouth, aí também no som inglês. É curioso, porque eu fui pra Bournemouth, eu fui em 2014, fui logo depois da Copa do Mundo, e eu lembro de chegar lá na agência, né, pra fechar a viagem e tal. Eu fui estudar também, passei 2 meses lá em Bournemouth, e eu podia escolher, era Bournemouth ou alguma outra cidade, assim, pequena, eu não lembro qual era a outra. E aí eu lembro que eu fui pesquisar sobre Bournemouth e eu vi que, tipo assim, é uma cidade que tem um time de futebol na 2ª divisão, ok, e esse time é vermelho e preto. Eu falei, tá bom, ok, vamos pra Bournemouth. E aí, quando eu fui pra lá, eu lembro que o Armando, que é um amigo meu, Armando de Sabá, um abraço grande pro Armando, ele mandou uma mensagem assim, cara, então, eu conheço essa cidade que você tá, eu conheço esse time que você tá falando, porque eu sempre escolhia pra jogar no modo carreira do FIFA, porque era o pior time de todos. Era o time com menos estrelinha. Então eu sempre escolhia ele porque eu queria começar de baixo e ir subindo. Falei, poxa, que legal, bom saber que o time é bom, né? Que o time é legal, o time é reconhecido pelas suas glórias. A cidade de Bournemouth foi muito parecida com o perfil que você fez de Brighton. Uma cidade com mais ou menos 190, 200 mil habitantes. É uma cidade de praia onde tem muita casa de verão e tal, onde as famílias de Londres, de Manchester vão passar férias. E que é uma cidade muito jovem, universitária, tem uma universidade grande lá. É uma cidade que enche muito no verão e que no resto do ano é uma cidade pacata. Quantos dias de sol você pegou em Bournemouth? Você tem noção? Eu peguei 5 dias de sol, porque eu fui mais perto do inverno, né? Eu fui 2º semestre, que lá é final de outono, começo de inverno, maluco. Se eu conseguir deitar na pedra lá da praia e pegar sol por 14 minutos, foi muito. Eu contei, foram 9 dias em 2 meses de sol que eu peguei lá. Então dá pra você ver aí como é que é a praia do inglês. É maravilhoso. Pra quem tá acostumado com o Rio de Janeiro, isso aí é quase uma ofensa. E é uma cidade pacata mesmo, né? Como eu tava dizendo. O Bournemouth, o clube, foi fundado em 1899, um pouquinho mais velho aí que o Brighton, chamado Boscombe FC, que Boscombe é tipo um bairro lá de Bournemouth, é um dos distritos da cidade. Enfim, mudou de nome várias vezes, só em 1972 que foi assumir esse nome de AFC Bournemouth, né, que é Athletic Football Club Bournemouth. A cidade, inclusive eu devia ter falado isso antes de eu começar a falar do time. Agora não dá, segue bola, manda bala. Não, então, a cidade de Bournemouth tem um fato histórico legal, que tem um hotel que fica na beira da praia que chama-se Highcliffe Hotel, que é um ponto importante da história da Grã-Bretanha, porque foi sede de uma reunião muito importante, reunião emergencial da cúpula do governo britânico em 1940, ali, né, nos começos de Segunda Guerra Mundial. E essa foi uma reunião que contou com o primeiro-ministro da época, contou com lideranças políticas do país, e o que foi decidido nessa reunião é que o então primeiro-ministro, que era o Chamberlain, ele sairia e o Churchill assumiria no lugar dele. Então, em Bournemouth foi a sede de um evento que mudaria a história da Europa para sempre. E também é uma cidade que é muito perto da ilha de White, que é onde tem um festival famoso de música, e é um lugar citado na música When I'm 64 dos Beatles, né? E como eu estava dizendo, o clube ele foi fundado
em 1899, mudou de nome em 1972, e ele é conhecido como The Cherries, os cerejas. Não sei porquê, não faço a menor ideia. Não comi nenhuma cereja enquanto eu estava em Bournemouth. Porque é vermelho. Mas fica aqui um abraço pro nosso amigo Bernardo Cereja. Isso. DJ Cereja, brabo, procurem aí no Instagram. E o clube usa vermelho e preto por causa do Milan. Logo no começo da história deles, o Milan era um clube muito famoso, muito respeitado e admirado na Europa, e o Bournemouth assumiu o vermelho e preto no uniforme por causa do Milan. Por isso que usa a camisa listrada verticalmente nessas cores. E o time é protagonista de uma história muito legal de retomada e de reconstrução, né? É um time que nunca tinha jogado nem primeira divisão. O máximo que tinha conseguido tinha sido um título da terceira divisão, em 1986, 87. Ganhou uma Copa para times das divisões inferiores em 83, 84, que não é nada muito expressivo. E tem rivalidade com outros times pequenos aí do sul da Inglaterra, né? Com Southampton, que é uma cidade perto, com Portsmouth, que é uma cidade mais ou menos perto também. São todas as equipes ali da costa sul da Inglaterra, são os maiores rivais do Bournemouth. E o Bournemouth sempre foi um time muito, muito insignificante, de verdade. Não é à toa que era o pior no videogame. O melhor que aconteceu lá foi ter sido treinado pelo Tony Pulis e pelo Harry Redknapp, que são caras aí famosos na Premier League. No começo de carreira passaram pelo Bournemouth. E alguns jogadores famosos também passaram por lá, né? O Rio Ferdinand chegou a atuar por alguns meses pelo Bournemouth. O George Best, no final da carreira, chegou a jogar poucos jogos lá também. Mas nada muito digno de nota, né? O nosso maior eu pesquisei aqui, talvez os caras mais famosos torcedores do Bournemouth, para você ver o panteão de heróis desse clube. Reza a lenda que o Seth Rogen torce pro Bournemouth, mas assim, não tem nenhuma declaração dele falando isso. E o baterista da banda Block Party, né? Block Party que, porra, já não é aquela banda mais famosa, já teve o seu auge. Já tocou no VMB, eu lembro disso, eu tava assistindo. E o baterista, que não é o cara mais famoso da banda, né? Torce pro Bournemouth. E o clube passou por tem uma história legal aí nos últimos 20, 25 anos. Em 1997, a primeira demonstração aí de reconstrução do time, eles estavam devendo 4,5 milhões de libras. Era uma dívida grande para um time que estava na quarta divisão. Na Inglaterra, a gente tem que lembrar, né, que a pirâmide do futebol inglês, eles chamam de Football League as primeiras 4 divisões, né? Que é como se fosse mais elite, e da quinta para baixo já é uma parada mais amadora, semi-amadora. Então é muito diferente para o time estar na League e estar fora. Então o Bournemouth já estava na última divisão dessa elite, que já não é grandes coisas, né? Porque quarta divisão, e estava devendo 4,5 milhões de libras. A torcida passou o chapéu, literalmente foi levando balde e pedindo dinheiro para a galera na rua, no estádio, nos jogos, no dia a dia em Bournemouth. Conseguiram levantar 300 mil libras, que foi o suficiente para pagar a dívida mais urgente, que era com a Receita Federal, e isso garantiu que o time conseguisse ter fôlego para equacionar as outras dívidas, né? Tem até uma entrevista do cara que era o presidente do time na época, que ele falou assim, cara, eu ia dar uma coletiva, meio-dia, estava marcado para meio-dia uma coletiva para falar sobre essa situação, a organização do campeonato estava falando que a gente não ia jogar se a gente não conseguisse pagar, e 5 minutos antes, 5 para meio-dia, eu não sabia se a gente ia ter dinheiro para pagar. E aí chegou a notícia que sim, a gente teria dinheiro e conseguimos acertar e jogamos a quarta divisão. Isso em 97. Só que 11 anos depois, o clube... Assim, a gente já falou aqui da qualidade do futebol inglês nos anos 90. Você pode imaginar o que era a quarta divisão inglesa nos anos 90, né? Em 1997, mano. Pelo amor de Exatamente. Deus. Era um outro esporte. E aí você pensa, né? Bom, o time aprendeu a pagar suas contas. Não. 11 anos depois, 2008, a situação ficou ainda pior. Novamente, por causa de dívida, o clube se encheu num buraco e tomou uma punição da liga, da FA, né? Que é a Football Association, quem organiza os campeonatos Não, mentira, não foi da FA. A FA não organiza o campeonato, a FA só cuida da seleção. Foi da liga inglesa, né? Do pessoal que organiza o campeonato. E o clube começou com menos 17 pontos na tabela por causa de dívida. Dá pra chegar, pô. O time tomou uma punição de 17 pontos. Começou com menos 17, não começou com 0 para todo mundo. Começou com menos 17.
E antes do ano novo, né, a temporada começa ali em julho, agosto, antes do ano novo já tinha demitido 2 técnicos. Essa era a situação do Bournemouth em 2008. O clube chegou a 6 horas de fechar as portas de vez por não conseguir pagar essas dívidas. Assim, tinha um prazo para pagar as dívidas, para equacionar, para mostrar o plano de equacionar essas dívidas. E não existia esse plano. E faltando 6 horas para o final do prazo, o clube conseguiu apresentar, por isso que só tomou essa multa, essa pequena multa de 17 pontos. E aí a situação era desesperadora, né? Porque o time começou com 6 vitórias a menos, você precisa de pelo menos 6 vitórias para começar o campeonato. Você precisa ganhar 6 jogos para fazer 18 pontos e começar com 1 ponto no campeonato. E perdendo tudo, demitindo 2 técnicos por causa de resultado ruim, eis que apareceu uma solução muito inesperada. Pitoresca. Pitoresca. O zagueiro, que tinha um zagueiro no time, vou falar o nome dele já, é um jogador de 31 anos, que tinha mais ou menos 300 jogos pelo Bournemouth. Ele acabou sendo empossado como interino, porque ele estava com problema no joelho, ele foi obrigado a se aposentar, e acabou assumindo a vaga de técnico. Esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que Eddie Howe. Eddie Howe é o nome mais importante, talvez, da história do Bournemouth. Ele se tornou o técnico mais jovem do futebol inglês. Quando ele assumiu, o time estava em penúltimo, faltando 7 pontos para se livrar da zona de rebaixamento. Você diria que ele mostrou como o time saía dessa situação? Essa foi bem boa. Essa foi bem boa. Eu diria que ele não é de brincadeira, hein, cara. E aí ele conseguiu resultados bons, conseguiu botar o time nos trilhos, conseguiu motivar os jogadores. E foi no último jogo em casa da temporada que o atacante Steve Fletcher fez o gol da vitória. E o time conseguiu, selou uma arrancada maravilhosa que garantiu a permanência. Assim, o time só se livrou do rebaixamento da 4ª divisão, né? Pô, você começar com menos de 17 pontos, cara, e você se livrar do rebaixamento mesmo assim é muita coisa. A pontuação do Bournemouth nessa temporada, se não fosse essa dedução de pontos, se não fosse essa punição, era para pegar playoff, era para pegar briga para subir de divisão. E o que aconteceu? No ano seguinte, o time, mesmo sem poder contratar, que ainda era um resquício dessa punição por causa de dívida, teve um embargo de transferências. Mesmo assim, Eddie Howe se manteve no cargo, levou o time para uma impressionante 2ª colocação, subindo direto para a 3ª divisão. Obviamente, ele chamou a atenção de muitos outros clubes. O Crystal Palace chegou a fazer uma proposta por ele, e ele acabou saindo do Bournemouth para ir treinar o Burnley, que é também uma outra equipe bem tradicional aí do futebol inglês. Ele deixou o time na segunda colocação para subir, né, para a 2ª divisão, e quando ele saiu, o time entrou em espiral, os substitutos deles não foram bons, acabou não ficando nem no playoff, e ele voltou 2 anos depois, na temporada 2012-2013, para botar ordem na casa. Ele pegou o time na 20ª colocação e mesmo assim conseguiu mais uma vez arrancar e conquistar outro acesso. Subiu para a Championship, que é a 2ª divisão. Esse sucesso do clube nesses anos, aí, depois dessa crise em 2008, 2009, também passa muito por um fato de 2011, que o clube foi comprado por um russo, não um russo igual o Abramovich, um russo um pouco mais humilde para os padrões oligárquicos pós-União Soviética, que em conjunto com um presidente inglês conseguiram construir uma base legal, próxima à comunidade, né? Conseguiram construir uma identidade, investiram bastante no estádio, modernizaram, e até em contratações mesmo o time conseguiu subir um pouco de patamar, conseguiu gastar um pouco mais. E é um cara que ele não é um cara que só joga dinheiro no clube, né? Ele tem um envolvimento mesmo, ele tem uma identificação com o Bournemouth. Achei curioso isso aqui. Teve um jogo que foi em 2012, se não me engano, que a esposa desse magnata russo chegou a fazer um discurso para os jogadores no intervalo. Tipo, o time estava perdendo por 1-0 e o discurso motivacional não foi do técnico, foi da patroa. E o time deu certo. O time acabou resgatando aí um empate em 2-2. E já na 2ª divisão, o Bournemouth acabou se firmando, acabou não brigando mais para não cair, sempre com o Eddie Howe no comando, desde 2012. E aos pouquinhos foi construindo uma base sólida, foi construindo uma força mesmo, um embalo para conseguir subir para a 1ª divisão.
Eu lembro quando eu fui para lá, eu fui para estudar, eu estudei marketing em inglês também. E o meu professor de marketing, o Russ, ele é torcedor apaixonado do Bournemouth, trocava altas ideias com ele. E ele me contou, assim, como se fosse a maior glória da história do futebol da cidade. Ele me contou que, eu fui em 2014, no início da temporada 2014-2015, ele me contou que na pré-temporada 2013-2014, né, do ano anterior, ele falou assim, cara, você tem noção que o Real Madrid veio jogar aqui ano passado? O Real Madrid fez um amistoso contra o Bournemouth em 2013-2014. Ele falou assim, você tem noção que o Cristiano Ronaldo jogou no nosso estádio? O Real Madrid meteu 6-0. Aconteceu isso. E a cidade ficou mobilizada por isso, para ver Casillas, Modric, Cristiano Ronaldo e Casemiro atuando lá. E aí aconteceu que em 2014, 2015, aconteceu um fato muito diferente, né? Aconteceu quase que um milagre. Aconteceu a chegada de um salvador na história do Bournemouth. Bournemouth, que era um clube de 120 anos que nunca tinha sequer levantado uma taça de porrinha do bairro, né? E em 2014, 2015, Chico Freire chegou à cidade. E aí, o que poderia acontecer depois disso? O time teve um início de temporada muito bom, muito firme, conseguiu embalar bons resultados, conseguiu se firmar na briga pelas cabeças ali do campeonato. Na segunda divisão, a gente tem que lembrar, né? Os 2 primeiros sobem direto, e do terceiro ao sexto, terceiro, quarto, quinto e sexto, fazem um playoff, semifinal e final, e o ganhador desse playoff sobe também, são 3 que sobem. O Bournemouth brigou ali pelo G6 desde o começo, chegou a vencer o Birmingham por 8-0. Eu lembro que quando eu fui para lá, tinha sido depois da Copa, todos os ingleses me perguntavam o que aconteceu com o Brasil na Copa do Mundo, e quando o Bournemouth meteu 8-0 no Birmingham, eu mandei mensagem pro Russ, meu professor, falando assim, cara, nem a Alemanha fez 8, tá? Sinto-se orgulhoso. Eu cheguei aí a 2 jogos, fui nos jogos no estádio, no Dean Court, que hoje em dia chama-se Vitality Stadium por motivos de naming rights. Um estádio acanhado, fofo, de ali mais ou menos 15 mil lugares. São, na verdade, 12 mil, 11.500. Um estádio menor do que eu imaginava. É um estádio simpático, naquele estilão inglês, né? Clássico de divisões inferiores. E o time parou de perder em fevereiro. Brigando pela liderança, a última derrota foi em fevereiro. Já na reta final, ali nos 2, 3 meses finais do campeonato, não perdeu mais. E quando garantiu a vaga no playoff, eu lembro que já foi uma... Eu já não estava mais lá, mas eu lembro que foi uma comoção. Eu tinha contato com pessoas que estavam lá, com torcedores, com amigos que eu fiz. E foi uma comoção, porque pela primeira vez o Bournemouth estava no playoff para subir para a Premier League. E não foi só isso, não parou aí. O time acabou sendo campeão, se sagrou campeão antecipadamente. E foi uma coisa... foi um fato histórico, com direito à invasão de campo, aquela maluquice toda, com todo mundo comemorando, centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares não, dezenas de milhares de pessoas dentro de campo para comemorar. Isso aconteceu em 6 anos, né, cara? O time chegou a ficar a poucas horas de fechar as portas de vez por não conseguir pagar a dívida, para subir da 4ª para a 1ª divisão em 6 anos. É muito pouco tempo para fazer uma arrancada dessa, e isso aconteceu por causa do técnico Eddie Howe. Hoje em dia o time tá na 1ª divisão desde 2015, 2016, não voltou a cair. Agora, pela primeira vez, a situação tá bem complicada. Faltam aí 2 rodadas. Pode ser que o Bournemouth passe o Watford ou o West Ham, que são quem estão brigando ali para não cair, mas tá difícil, a tabela é difícil, tem que tirar muito ponto. E é curioso que o time tem 2 duplas de xará hoje em dia, né? Tem o Harry Wilson e o Callum Wilson, e tem o Steve Cook e o Lewis Cook. Tem duas duplas de gente com nome repetido. O Steve Cook, inclusive, começou a carreira no Brighton e chegou no Bournemouth quando ainda estava na 4ª divisão. Ele fez parte de toda essa odisseia. São 3 jogadores que passaram por toda essa trajetória de ressurreição, que é o Steve Cook, o Charlie Daniels e o Simon Francis. O Simon Francis, inclusive, é o capitão hoje em dia. Ele tem 35 anos, jogador experiente, é um cara com muita identificação com o Bournemouth e tá lá desde os tempos das vacas magras. E hoje em dia, o cara que... Assim, hoje em dia é um clube que até tem algum espaço para investir. Nos últimos anos fez algumas contratações legais. Teve o Defoe, que é aquele eterno jogador da seleção inglesa, né? Chegou a atuar no Bournemouth. Contratou um zagueiro muito bom do Chelsea nos últimos anos, o Ake, que é titular da seleção holandesa, inclusive.
E eu acho que o melhor jogador é o Callum Wilson, que é um cara que estava surgindo, ele era muito jovem quando eu estava lá, é um cara muito rápido, muito rápido. Quem quiser colocar ele também aí no videogame, é um cara que é bom para você apelar naquele contra-ataque. Jogador selou o Boba Martins, Callum Wilson, e ao mesmo tempo é um cara bom finalizador, assim. Ele hoje em dia já tá um pouco mais... já não tá mais tão jovem, já não é mais uma promessa, ele tá com 28 anos, mas eu lembro que na época que eu fui para lá, ele era um cara muito visado, assim, chegou até a rolar uma pressão forte do Liverpool para tentar levar ele, o Bournemouth conseguiu segurar. Ele chegou a ter lesão no joelho, que ferrou um pouco ele, mas ele conseguiu se recuperar. É um cara muito importante pro futebol do Bournemouth. E é um cara bom de bola. É um cara que é bom mesmo. Com isso, chegamos ao final dessa nossa primeira edição da série Clássicos do Web Desporto Videojogo. Falamos aqui um pouco da história de dois clubes praticamente aleatórios do futebol inglês, mas que por coincidência hoje em dia estão na primeira divisão, porque poderiam não estar, né? Como a gente falou, são clubes que sobem, descem, e poderiam ter até falido, como a gente contou aí durante o programa. Teremos outras edições com outros clássicos, nem tão clássicos, alguns clássicos de fato vão aparecer aqui. A gente vai aproveitar isso como gancho, né? A gente usa a partida de videogame para tratar da história do futebol, falar desses clubes, falar de algumas coisas que talvez em programas regulares a gente não conseguiria. Não tem hora para acontecer, não tem data marcada, não tem periodicidade, vai aparecer quando aparecer. É assim, aqui no Armário da Bola, é assim, é no Toca Me Voe. Chico, seu destaque final. O meu destaque final vai pra gente fazer um programa ousado, né? A gente apostar numa pauta aí que tem relevância praticamente zero pro futebol. Exatamente. Mas futebol não é só Argentina, Alemanha, Holanda, Arsenal, Brasil, França, né? Futebol também é futebol alternativo, também é quarta divisão, também é gaivotinha no escudo, também é sereia. E falar de futebol alternativo é muito legal, né? São histórias pessoais aí que a gente está contando. Enfim, o futebol em todas as suas facetas sempre vai estar com as portas abertas aqui no Armário da Bola, porque futebol, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu, eu não tô sabendo. Mas o que aconteceu não é futebol, porque futebol é isso que aconteceu aqui. Jogadas, lances bonitos, e fico muito feliz aí de poder ajudar o meu time a conquistar esse resultado. Exatamente. Lembrem de compartilhar o programa, mandar pro seu amigo, mandar pra sua amiga, mandar pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, pro seu periquito, pro seu papagaio. Pro seu inimigo também. Pro seu inimigo, pra sua... se não gostou, manda pro inimigo, fala, escuta isso aqui que você vai odiar. Vai que ele gosta. E lembra também de dar aquele retorno pra gente, diz o que você achou, conta pra gente o que você achou do programa. Se tiver ideias de pautas, ideias de outros clássicos do Web Desporto Videojogo, manda pra gente que a gente tá disposto a ouvir e a gente quer conversar com todo mundo. É isso, até a semana que vem, ficamos por aqui. Grande abraço. Um beijo.